dentro de cartuchos empoeirados, encontrei universos inteiros. Salvei reinos de meros kilobytes. Naveguei aos 4 cantos de um polígono e encarei a mim mesmo no reflexo de um CD-ROM. E mesmo assim, sigo buscando a resposta. Você conhece o Mario? Let's go! Yahoo! Uma nova fase começa. Bem-vindo à segunda temporada. Alô, kitnetes e cotonéticos? Como é que vocês estão? Tudo tranquilex? Aqui é o Ninos e hoje a gente vai falar sobre o saudoso, ou talvez nem tanto, Kinect. Pois é, o futuro dos consoles. Pois é, meu velho. O Kinect é uma coisa muito fascinante assim da indústria dos games, né, cara? É um acessório que marcou uma época, assim como outros acessórios marcaram a época também, né? Como os óculos de realidade virtual, talvez, na geração do PlayStation 4, começo da geração do Play 5, né? Marcaram bastante essa geração. Tivemos também a época do Guitar Hero, né? Do Rock Band, seus acessórios de plástico, né? Então, dependendo aí do momento da história dos videogames, a gente tem periféricos que vieram para marcar essas gerações, né? E os videogames, assim como os filmes, né, cara, eu acho que eles vêm muito, tem muito essa parada da imersão, né? De querer colocar você dentro daquela experiência. Nos cinemas aí a gente teve algumas tentativas como cinemas 3D, né, que ainda sobrevivem alguns até hoje. Depois os famigerados cinemas 4D, onde a cadeira chacoalha, joga água na tua cara e tal. Com os videogames, né, não é diferente. Você pode rir do Kinect hoje em dia e falar, pô, cara, que bagulho tosco, né? Por que inventaram isso? O videogame não precisava disso. Mas na verdade, os videogames vêm tentando inovar desde a sua concepção, né? Desde a sua criação, com vários periféricos diferentes, cara. A gente sempre quis se sentir mais dentro do game, né? Então, quem não se lembra, né? Na época do Nintendinho, do Master System, que a gente tinha as pistolas, né? As Light Guns. Depois no Mega Drive a gente teve o Activator, que foi o avô do Kinect, né? Que era aquele círculo que você colocava no chão e ele teoricamente detectava os seus movimentos e transferia para os jogos. É claro que nunca funcionou, né? Tivemos também aquela bazuca do Super Nintendo, que era para basicamente um jogo, né? Acho que 1 ou 2 jogos ali. Tivemos depois também, nessa mesma época, aliás, na época do Nintendinho, a Power Glove, mano. Lembra da Power Glove? Que você poderia controlar os jogos, né, com o movimento das mãos? E também não podemos esquecer, né, do saudosístico, enfim, o que deixou saudades em provavelmente uma ou duas pessoas, que foi o Virtual Boy, né, lá da Nintendo, que inclusive está tendo aí uma ressurgência aí no Switch 2, né, agora, curiosamente. Também não podemos esquecer na época do PlayStation 2, dos tapetes de dança. Na época do 3DS, quem se lembra da realidade aumentada, os cartõezinhos de realidade aumentada que vinham junto com o 3DS. E na 7ª geração, então, no Xbox e no PlayStation 3, que além dos periféricos do Guitar Hero, do Rock Band que eu falei, a gente ainda tem aqueles Skylanders. Lembra dos Skylanders? Depois teve até o jogo da Disney também, que você comprava os brinquedos, os bonequinhos, colocava eles numa plataforma e eles entravam dentro do jogo, né? Então, assim, os videogames eles sempre tentaram criar formas de colocar você mais dentro da experiência, né? E o Kinect eu acho que foi talvez a última grande tentativa da indústria de games de fazer isso. E o Kinect ele foi, acho que o fracasso de maior sucesso assim desses periféricos todos, sabe, cara? Então vamos falar um pouquinho sobre não só o Kinect, mas outros controles de movimento, a 7ª geração dos videogames, como isso influenciou, né, o que veio depois, como foi a recepção do público, as vendas e tal, porque apesar do Kinect hoje, né, ser muitas vezes taxado como uma piada, ele foi um periférico que foi absolutamente inovador, que deixou todo mundo de cabelo em pé quando ele foi anunciado e ele vendeu muito bem. Cara, a nossa história começa lá com a 7ª geração, né, que começou lá em 2005 com o lançamento do Xbox 360, seguido ali um ano depois, em 2006, pelo PlayStation 3 e pelo Wii, né? E ali nessa geração, cara, na 7ª geração de consoles, foi onde a gente começou a ver
As filosofias de cada uma das fabricantes, de cada uma das empresas, né, a Microsoft, a Nintendo e a Sony, realmente serem bem definidas, ficarem bem explícitas, né? O Xbox 360 veio investindo tudo no seu gameplay online, né? Xbox Live, né? O vulgo hardcore gamer, né? O cara que queria jogar Call of Duty, Battlefield, Gears e Halo Online, fora os jogos de esporte também, né? O PlayStation 3 ele já começou a definir bastante ali aquelas campanhas single players mais cinemáticas, com o Uncharted, com o Infamous, né? Esses jogos mais focados nessas histórias, o próprio God of War 3. E o Wii da Nintendo foi o console que meio que se separou do resto, né? O console que meio que desistiu de competir, vamos dizer assim. Porque até o GameCube, que era o console anterior da Nintendo, eles ainda investiam em hardware, né? Eles queriam ter sempre um hardware de ponta. O GameCube era um console extremamente potente, mais potente que o PlayStation 2, né? Era um console ali que batia pau a pau com o primeiro Xbox, na questão gráfica e de potência. E eles tiveram jogos muito criativos, a franquia Resident Evil, né, teve uma boa exclusividade ali por um tempo no GameCube, então eles tentaram ainda bater de frente com as outras produtoras. Só que depois do PlayStation 2, cara, os caras viram que não ia ter como. Então eles meio que largaram mão de tentar competir e começaram a fazer a coisa deles, a própria coisa deles, né? Que no caso do Wii foi trazer esse console que era mais acessível, ele era mais barato que a concorrência, porém na questão do hardware, né, graficamente ele era mais defasado, mas isso nunca importou muito, né? Vide o próprio Game Boy, que era um console que já era defasado nos anos 80, né? E foi seguindo aí até quase o começo dos anos 2000. É um console extremamente defasado, fraco, mas que vendeu muito. Então a Nintendo ela meio que seguiu isso com seus consoles de mesa também. E apostando mais num público mais casual, né? E o grande diferencial do Wii é que ele trouxe esse fator que era bem inovador para a época, que eram os controles de movimento. E o Wii, apesar de ele ter saído um ano depois do Xbox 360, né, lá em 2006, ele foi um console que ele não demorou para engrenar, como no caso do PlayStation 3, por exemplo. O Wii ele saiu e já começou a vender como água, cara, começou a vender imediatamente. E ele vendeu tanto que ele não parava. Então em 2006, quando ele foi lançado, né, ele já começou a vender bem. Em 2007 ele engrenou de vez, começou a vender pra caramba, e daí até o fim da sua vida ele foi um console assim que foi vendendo cada vez mais, só foi parando de vender ele mais 2012 ali, que o Wii começou a desacelerar, né. Então a Microsoft vendo aquilo, né, e o PlayStation vendo aquilo também, os caras começaram a perceber que existia um público muito mais amplo fora desse nicho de gamer hardcore, né, que a gente chamava na época. Era um mercado que estava crescendo muito, né, porque, veja, para que eu vou vender um console para um nerdão da família, se eu posso vender o console para o nerdão da família, para o tio, para a tia, para a avó, para a mãe, para a sobrinha, todo mundo quer ter um videogame, e como ele era mais barato, né, o Wii vendia muito bem. E os caras tiveram uma sacada genial, né, na época de lançar o videogame com o Wii Sports, que era o jogo mais badalado ali daquele momento, né? Então a Microsoft e a Sony eles precisavam ter o seu próprio controle de movimento, né? Eles não podiam ficar mais perdendo esse mercado e também ter o seu próprio Wii Sports, digamos assim. E enquanto a Sony buscou emular um controle bem parecido com o Wiimote, né? Que era um controle mais cilíndrico ali, com as luzinhas na ponta, que era o PlayStation Move, né? Basicamente tentando imitar bem o que o Wii vinha fazendo. No caso da Microsoft, eles buscaram inovar, né? Não só imitar o que a Nintendo estava fazendo, mas tentar superar aquilo. Porque por mais loucura que possa parecer hoje, cara, o Xbox ele já foi um console assim que realmente buscava trazer inovação, poder gráfico, né? Então eles buscaram fazer algo diferente. E aí eles começaram naquela época lá, estamos falando aí do começo dos anos 2010, né? Final dos anos 2000, da década de 2000. Nessa época já se começava ali os primeiros estudos assim de controlar coisas com o movimento, controlar coisas com a voz, né? Tava começando ali os primeiros movimentos de smartphone com telas de touch, que você não precisava mais da canetinha, que você já podia usar o dedo. Então já tinha essa, digamos, essa vontade das empresas de tecnologia de inovar, né? De modificar como a gente interagia com os aparelhos que a gente usava. E a Microsoft foi seguindo por essa linha. Então, quando surgiu o projeto do Kinect, eles já queriam um sensor com rastreamento corporal, com reconhecimento de gestos, sem
sem que o jogador tivesse que controlar nenhum tipo de controle, segurar nenhum tipo de controle na mão, né? E aí a virada aconteceu quando a Microsoft descobriu a PrimeSense, fez uma parceria com a PrimeSense, que era uma empresa israelense especializada em sensores de profundidade que eram baratos de se produzir. Então essa PrimeSense, eles estavam começando com essa tecnologia de sensor de movimento para televisor, para você não ter que usar mais controle remoto, para você poder controlar ali, sei lá, os menus da TV com as mãos e tal, uma tecnologia embrionária ainda na época, né? E aí a Microsoft gostou disso, começou a trabalhar com os caras, né, para fazer essa captura 3D em tempo real e reconhecimento de movimentos do corpo inteiro, e também aliado, né, a um baixo custo de produção. E essa parceria com a PrimeSense que foi o alicerce do que viria a ser o Kinect. Só que o problema, cara, é que a gente está falando dos anos 2000, então os primeiros protótipos ali do Kinect eram muito grandes, eram enormes, lentos e exigiam que você tivesse PCs de alto desempenho para poder processar toda essa informação que a câmera estava pegando, né? Você tinha que ter uma iluminação excelente no teu ambiente para a câmera poder detectar o teu corpo precisamente, e você precisava ter muito espaço, né? Espaços muito amplos também. Mas os caras não desistiram, né? Eles já tinham essa vontade, né? Então vamos refinar esse projeto. Bom, e aí em 2008 entre 2008 e 2009, né, foi onde eles já tinham refinado bastante o projeto e foi onde eles anunciaram pela primeira vez, em 2009, o Kinect. Ele não foi anunciado, né, como Kinect, ele foi anunciado lá na E3 de 2009 com o codinome Projeto Natal, em homenagem à cidade de Natal, aqui no Brasil, né, escolhida pelo Alex Kipman, que era um brasileiro e era o líder do projeto do Kinect na época. E aí, na apresentação de 2009, eu me lembro como se fosse hoje, eu assisti, né, porque eu assistia todas as E3, né, adorava esperar a E3, e aí eu assisti e teve até aquele meme, né, que foi o representante da Microsoft lá no palco demonstrar o Kinect, e aí o boneco no telão assim começou a dar pau, fica todo retorcido, porque era muito comum o Kinect de repente não detectar mais o teu movimento e o teu personagem ficava todo quebrado, né, e foi um meme que viralizou na época. Mas isso não impediu as pessoas de ficarem extremamente interessadas no projeto Natal, né? E ali na apresentação eles já prometiam um rastreamento corporal completo, reconhecimento facial, comandos de voz, interação natural não só com os jogos, mas também com os menus do Xbox, né? Então foi um anúncio bem ambicioso, assim. Só que conforme o desenvolvimento foi seguindo, assim, em 2008, 2009, né? Eles perceberam que se eles quisessem lançar o Kinect da forma que foi divulgado, né, para a galera, iria ser um projeto muito caro. O Kinect teria que ser não só muito caro, mas um trambolhão também, um projeto muito grande, uma máquina muito grande. Então, cara, eles começaram a reduzir os processadores internos do Kinect, simplificar e reduzir custos, transferindo parte do processamento que seria do Kinect para o Xbox. Então, eles tiveram que, infelizmente, reduzir muitas das promessas que eles tinham feitos. Por exemplo, o Kinect já teria o reconhecimento de dedos da mão. E aí, eles tiveram que tirar isso. O rastreamento facial também foi tirado. Né? A latência do Kinect foi um fator aí que a galera reclamou bastante quando ele saiu, né? Teve que ser, infelizmente, um pouco deixado assim a desejar, porque senão ficaria muito caro o console, né? A precisão do Kinect também foi comprometida, porque eles tiraram uns processadores ali, então isso comprometeu um pouco a qualidade geral do Kinect no final, né? Mas mesmo assim, eles conseguiram lançar ele a um preço razoável, né, de $150 nos Estados Unidos. O produto final era revolucionário, cara. O preço que ele tinha era revolucionário, né? E o que muita gente não se lembra, ou talvez não tenha nem vivido nessa época, cara, é que o Kinect, quando ele foi divulgado assim, eles fizeram uns trailers, uns vídeos de demonstração assim, cara. Basicamente eles prometeram coisas que seriam impossíveis. Só que naquela época a gente ainda não tava ligado, né, cara? A gente meio que caía nessas propagandas assim. Então o Kinect ele explodiu a mente da galera. Todo mundo ficou meio que paralisado por aquilo. Porque, cara, quando eles mostravam no trailer, quando saiu o primeiro trailer demonstrando ali as funcionalidades do Kinect, no trailer você via, por exemplo, o Kinect assim, o Xbox na tua sala lá ligado, e aí o menino assim passava na frente da TV, o Xbox ligava, o Kinect ligava e chamava ele para jogar. Tinha tipo um jogo de Kung Fu, e aí aparecia um mestre Kung Fu na tela e chamava o menino pelo nome, tipo, ô João, duvido que você consiga me derrotar num combate e tal.
E aí o moleque falava, vamos ver então, e começava a lutar ali em tempo real com aquele mestre ali de Kung Fu, né? Depois tinha eu lembro que também nesse trailer aparecia esse mesmo menino assim, e ele ia jogar um jogo de skate, cara, tipo Tony Hawk. E aí ele falava pro Kinect assim, ele segurava o skate dele na mão e falava pro Kinect, escaneie. E aí o Kinect escaneava o skate dele e jogava o skate dele dentro do jogo. Então ele podia escanear objetos e jogar pra dentro do jogo. E isso a gente ficou louco, porque, sei lá, imagina, você gosta de jogo de tiro. Você pode escanear sua arma de airsoft ou fazer uma arma, sei lá, de papelão, enfim, escanear e jogar dentro do jogo, né, cara? Enfim, isso abria infinitas possibilidades e a gente ficou louco. Tem uma cena ainda nesse trailer, cara, que mostra uma menina pilotando um carro de corrida, né? E aí tá a família toda ali assistindo ela jogar. E aí o irmão dela fala assim, olha, você precisa entrar no pit stop para trocar os pneus. E aí ela faz um movimento com a mão, como se ela estivesse dirigindo, trocando de marcha, reduzindo a marcha. E ela entra no pit stop e o pai dela se levanta, pega tipo uma parafusadeira e troca a roda, né? Troca o pneu e fala pra ela, vai. E aí ela sai dirigindo de novo. Então mostrava essa interação entre várias pessoas, né, em tempo real ali. Tem uma outra cena também que mostra um menino como se ele fosse um Godzilla, assim, andando pela cidade. Aí ele vai destruindo os prédios. Aí ele abre a boca, assim, e o Kinect detecta o rosto dele que ele tá, tipo, gritando. E solta um laser pela boca, né? Um monstro no jogo. Tem uma outra cena, mano, que que mostra uma moça, a menina da família, assim. E aí ela tá batendo papo com a amiga dela por um chat de vídeo do Kinect, assim. Então ela vê a amiga dela vê ela pelo Kinect. E aí elas estão conversando ali, marcando um rolê, né? E a amiga dela fala assim, nossa, meu, eu vi um vestido hoje que eu acho que vai ficar muito legal em você. E aí ela manda a foto do vestido, abre a foto do vestido na tela. E a outra menina pega esse vestido com a mão, assim, com o movimento da mão. E solta esse vestido em cima dela no vídeo, assim. E aí ela aparece usando o vestido no vídeo, em tempo real, assim, ela vê, tipo assim, como se ela estivesse na frente de um espelho, sabe? Então assim, cara, completamente mentiroso, né? Basicamente é propaganda enganosa, cara. Se esse trailer saísse hoje, cara, provavelmente a Microsoft seria processada aí por propaganda enganosa. Então eles prometeram muita coisa pra gente. Inclusive, muita gente vai se lembrar também do projeto Milo, ou Milo, né? Que foi anunciado ali na mesma época pelo Peter Molyneux, né? Que é conhecido aí como um grande mentiroso do mundo dos games, né? E ele estava encabeçando esse projeto do Projeto Milo, que seria basicamente um menino, que é o Milo, né? E ele viveria dentro do seu videogame, e aí você poderia, tipo, ter uma amizade com ele, você poderia bater papo com ele. E aí no trailer mostra uma moça batendo papo com ele e tal, e o Peter Molyneux falando assim no fundo, tipo, o Milo vai ser capaz de detectar suas expressões, ele vai saber quando você tá feliz, quando você tá preocupado, quando você tá triste, pela sua expressão facial, pelo seu tom de voz, né? Algo completamente impossível, já que o Kinect não poderia detectar o teu rosto. E aí no trailer ela faz um desenho no papel, num pedaço de papel, né? E leva assim, faz um movimento como se fosse dar o desenho pro menino, pro Milo, que pega o desenho e ele consegue ver o que ela desenhou e fala, nossa, eu gostei das cores que você usou, tal, blá blá blá, né? Uma outra coisa também que seria absurdamente impossível. E ainda tem uma parte em que o Milo fala pra ela, vamos mergulhar, tal, pega esse óculos aqui de natação, assim. E aí ele joga o óculos pra ela e ela finge que tá pegando no ar, assim, e colocando na cabeça, tal. Então, como se fosse um amigo, né? Ele seria um amigo que você construiria ali uma relação com ele e tal. Obviamente que não deu certo. Imagina hoje em dia, né? Hoje em dia, em 2026, que a gente tem inteligência artificial, tudo que tá começando a se desenvolver esses modelos, né? Imagina naquela época, cara, né? Estamos falando aí de, sei lá, 15 anos atrás ou mais, sabe? Então, realmente impensável. Talvez até pudesse existir, mas seria completamente caro e inviável, né? Fazer um projeto desse na época. E também eles demonstraram depois com o cancelamento do projeto Milo, né? Eles demonstraram também que eles tinham um certo receio de deixar qualquer pessoa interagir com uma criança, mesmo que virtual, né? Então teve esses problemas aí, o projeto Milo nunca saiu do papel, né? E eu me lembro que o Kinect ele foi tão, assim, revolucionário naquele momento, tão ficção científica, que nessa época eu era super fanboy de Xbox, assim, comprava a revista do Xbox, né? Eu nem queria assinar a revista, eu queria ir na banca toda, como se fosse uma peregrinação para comprar minha revistinha, sentar na praça, ler ela, tudo, né? Era um ritual, assim, pra mim. E eu me lembro que saiu uma revista falando sobre o Kinect, assim, achei aquilo ali, cara, completamente surreal, assim,
E aí eu me lembro que foram alguns amigos em casa, né? Olha essa memória, cara. E a gente ficou ali, tipo, na hora de, sei lá, a gente tinha jogado já e tal, e a gente ficou na frente de casa ali conversando, né, sobre games, sobre o futuro dos videogames e tal, e sobre esse projeto Natal, né, que não tinha o nome de Kinect ainda, e como isso ia revolucionar, cara, como, tipo assim, isso aí ia ser uma nova forma de jogar videogame daqui pra diante, sabe? Os controles seriam jogados no lixo, seriam tecnologia obsoleta, ninguém mais ia querer sentar no sofá e ficar apertando o botão quando você podia fazer movimentos, né, e tá dentro do jogo e tal. Eu lembro que a gente ria ainda do Nintendo Wii, falava assim, o Nintendo Wii acabou, cara, morreu. A hora que saiu o Kinect, o Wii já era, né? E eu lembro que a gente ficou conversando a noite inteira sobre isso na rua, na frente da minha casa, e o dia amanheceu, assim, a gente viu o sol nascendo e ficamos conversando na rua, num frio, assim, sobre isso. Até hoje eu não sei por que a gente não entrou em casa pra conversar. Uma memória que fica dessa época, né? E assim, mesmo que quando saiu o Kinect e tal, né? Depois de um tempo eu comprei o Nintendo Wii. E eu me lembro de jogar assim, com a minha mãe, assim, Wii Sports. Minha mãe nunca nem se interessou por nenhum tipo de tecnologia. Minha mãe é aquele tipo de pessoa que precisa de ajuda para mandar um e-mail, assim, sabe? E ela jogou Nintendo Wii na época. Eu lembro que teve um momento que ela até jogou um Kinect, assim, um jogo de corrida, não me lembro, alguma coisa assim e tal. Então foi um momento legal, porque foi, acho que a única vez na minha vida que minha mãe jogou alguma coisa de videogame, assim, sabe? Então, essa é uma memória também que fica pra mim. Mas, bom, se o Kinect era tão incrível, né? Por que ele não deu certo? O que aconteceu com o Kinect, né, cara? Qual foi o destino dessa tecnologia? Bom, o Kinect ele chegou no mercado em novembro de 2010 e foi um fenômeno imediato. Para você ter uma ideia, o Kinect vendeu mais de 8 milhões de unidades em 2 meses, cara, em 60 dias, o que é algo muito assustador para uma nova tecnologia, né? Ter uma adoção tão rápida do público. Ele entrou no recorde mundial no Guinness como o dispositivo eletrônico de consumo que vendeu mais rápido na história. E os jogos como o Kinect Sports, o Dance Central e o Kinect Adventures, que são os jogos de lançamento do Kinect, né? Venderam muito também, cara. Ajudaram muito a impulsionar o console, né? E nessa época, assim, teve um grande movimento da comunidade hacker, né? A Microsoft inicialmente tentou bloquear modificações, mas depois ela meio que abraçou a comunidade. Isso levou o uso do Kinect em outras partes, outros projetos, como robótica, aplicações médicas, arte digital, pesquisa acadêmica, prototipagem industrial. O Kinect não só ele era um sensor de jogo, mas ele virou um sensor universal de baixo custo também. Né? Foi usado em reabilitação física, cirurgias assistidas, captura de movimento de uma forma mais barata e disponível para filmes. Né? Se queria gravar um filme com captura de movimento, cara, você não tinha grana para fazer um estúdio de motion capture, muita gente usou o Kinect para isso. Né? Então ele se tornou um dos sensores mais influentes da década, né, de 2010. Então por que de acho ele faliu, cara? Acabou o Kinect, né? Bom, na verdade, conforme eu fui fazendo as pesquisas aqui, né, lembrando também das minhas memórias na época, porque eu trabalhei na loja de games em 2011 e o Kinect ele foi um grande sucesso em 2011, até em 2012, assim. Eu me lembro que a gente vendia muita unidade do Kinect separada, sabe? Porque ele vendia junto com o Xbox Slim, mas ele também podia ser comprado separado. E a gente vendia muito, cara, muito, né? Mas o que aconteceu, né? Qual foi a causa, então, do declínio do Kinect? Bom, em 2012, já para 2013, assim, o Kinect começou a vender menos, né? Porque o público que comprou o Kinect era majoritariamente casual. Então esse público, cara, é o tipo de público que fica muito empolgado, muito entusiasta, assim, com novas tecnologias, mas que abandona essas tecnologias logo em seguida, né? Então eles perdem o interesse rapidamente.
Então isso acontece muito com novas tecnologias, pessoas que tipo assim, quando saiu os drones, por exemplo, lembra dos drones? A gente também vendia lá na loja, e eram uns drones gigantescos, caríssimos assim. E eu me lembro de algumas pessoas que compraram, e sim, você vê que a pessoa brincou 2, 3 vezes com aquilo, acabou a novidade, né? E aí, tipo assim, a pessoa não sustenta mais aquele ecossistema. E é um problema, porque o Kinect ele precisa que a pessoa esteja comprando jogos, né? Para ele poder realmente existir. Então as pessoas, como eram muito casuais, compraram poucos jogos, perderam o interesse rapidamente no Kinect, e aí isso acabou não sustentando o sistema a longo prazo. Um outro problema também é que o Kinect ele foi vendido também com um apelo para o público chamado hardcore, né, na época, que eram os jogadores mais tradicionais, né? Só que eles acabaram não adotando o Kinect. Por quê? Porque não teve jogos suficiente para o catálogo, né, de jogos, digamos, mais core, assim, mais tradicionais, era muito limitado. O espaço necessário para se jogar o Kinect era tão grande que na loja a gente passou a vender uma lente que eu me lembro que chamava Zoom, que era uma lente que você colocava encaixava assim na lente do Kinect para você poder jogar ele num ambiente um ambiente menor. Então sempre que a gente ia vender o Kinect, a gente falava, ó, você tem que ter pelo menos 3 metros quadrados aí para você conseguir brincar. Você tem esse espaço? Ah, não, eu moro em apartamento e tal, então você tem que comprar o Zoom, né? Então o espaço necessário era grande, o catálogo dos jogos era bem limitados. O próprio Kinect, ele não foi realmente o que foi prometido, né? A latência dele atrapalhava muito, a precisão dele era muito ruim, principalmente para jogos mais complexos, né? Tentaram lançar alguns jogos até, digamos, mais hardcore, assim, para o Kinect, eu me lembro disso na época, porque eu trabalhava na loja. Eu me lembro de um jogo de luta que chamava Fighters Uncaged, que a galera falava, é um jogo de luta que você realmente vai ter que lutar e tal. E aí quando a gente viu como o jogo era de verdade, cara, era muito ruim, era péssimo. E isso foi meio que o padrão para os jogos assim mais hardcore do Kinect, sabe? Teve também aquele jogo do Kinect de terror da SEGA, sabe? Rise of Nightmares, se eu não me engano. Pô, um jogo de terror da SEGA, e o jogo também era muito ruim, os movimentos não respondiam direito, né? Eram super limitados. Então, as poucas tentativas de jogos de Kinect para um público mais gamer mesmo, cara, floparam porque não tinha aquela qualidade, não dava para você jogar. E eu me lembro claramente de um jogo chamado Steel Battalion Heavy Armor. O Steel Battalion, para quem não está associando, ele era um jogo de mecha, de robô, assim, tipo Titanfall, que ele saiu para o primeiro Xbox, o primeiro modelão, né, lá nos anos 2000, junto com um controle que era basicamente uma cabine de robô mesmo, com várias alavancas, botão, manche, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei completamente alucinado. E aí no 360 saiu uma continuação, cara, um novo jogo, né, do Steel Battalion, onde você controlaria o seu mecha usando o controle do Xbox junto com o Kinect. E eu fiquei tipo assim, nossa, mano, eu preciso de um Kinect agora, porque finalmente tá saindo um jogo que realmente eu quero jogar, né? E aí quando saiu a demo desse jogo, antes de lançarem o jogo, eles lançaram a demo e eu tinha o Kinect nessa época, eu já tinha comprado. Acho que eu comprei usado de alguém, não me lembro mais. E aí eu testei a demo do Steel Battalion, cara, e era um jogo absolutamente quebrado e injogável. Ele queria que você controlasse o mecha, o canhão, assim, com o controle, mas ao mesmo tempo usasse comandos de mão complexos, tipo para ativar alavancas, para ativar, sei lá, o periscópio do tanque e tal, né? E não funcionava, simplesmente não funcionava. E eu fiquei super chateado e tal, e a galera foi começando a perceber. Então o Kinect ele foi se tornando aos poucos assim uma grande mentira para todo mundo, né? As pessoas foram começando a ver que não era aquela tecnologia que tinha sido prometida nos trailers. Porque nos trailers ele dava a impressão que você, tipo assim, você ia jogar Call of Duty e você ia rolar assim no chão, você ia pular para trás do sofá, para jogar granada você ia fazer o movimento com a boca assim, de puxar o pino e jogar com a mão, recarregar as armas com o movimento, atirar, tudo assim, e não foi nada daquilo, cara. Tanto que alguns jogos que saíram para Kinect e que não, aliás, alguns jogos que saíram não para Kinect, mas para controle, mas que tinham suporte para o Kinect, né? Teve um selo na época que eu me lembro que vinha na capinha do jogo assim, que era Better with Kinect, tipo melhor com o Kinect. Então muitos jogos, por exemplo, Skyrim, Dead Space, Mass Effect, Forza, né? Esses jogos que prometiam que ia ter melhoras com o Kinect, quando você via, na verdade, as funções que eles implementavam eram funções bem toscas e que geralmente não funcionavam.
Uma das melhores implementações eu acho que é a do Skyrim do Xbox, porque quando você joga com o Kinect, você pode dar comandos para os NPCs, tipo me siga, ou espere aqui, ou ataque e tal, né? Você pode controlar todo o teu inventário por voz também, por algum motivo, né? Tipo, você pode escolher as poções e abrir as abas tudo por comando de voz. E uma coisa que é legal nele é que tipo, você pode dar os rodar, assim, os golpes lá de voz do dragão lá, né? Dragon Speech, você pode dar pelo Kinect. Mas no geral, assim, cara, as implementações foram bem pífias. Eu me lembro que eu joguei o Splinter Cell Blacklist nessa época do 360 e ele tinha o selinho, né? Better with Kinect. E aí você vai ver a função que tinha, era tipo assim, você podia assoviar ou fazer tipo assim, hey! E aí o inimigo no jogo ouvia você e vinha até a sua direção. Era isso. No Mass Effect você podia ver um item no chão e falar assim, pega esse item, ele pegava. Você podia falar o nome de algum NPC, assim, companheiro seu, e mandar ele usar algum poder, tipo assim, João, use o poder tal, e ele usava, né? Mas tinha um delay tão grande, cara, demorava tanto pro Kinect reconhecer o que você falou e jogar no jogo, assim, que às vezes, tipo, você usava um ataque e o inimigo já tinha escapado, sabe? Então, com o tempo, assim, cara, a galera foi percebendo isso, né? O Kinect, ele basicamente era uma perfumaria que não funcionava, diferentemente dos jogos de Wii, que eram desenvolvidos para serem jogados com os controles de movimento, né? Então, o Kinect foi caindo em desuso e, basicamente, ele se tornou uma máquina de Just Dance. Né? Aí foi onde realmente ele encontrou seu público, né? A galera que gostava dos jogos de dança. Me lembro de ir na BGS de 2015, 2016, assim, e ter aqueles stands gigantescos da Ubisoft com Just Dance e a galera dançando no Kinect, né? O PlayStation 3 tentou ainda com o seu controle do PlayStation Move. Como eu disse, eu trabalhava na loja de games nessa época, né? Então a gente tinha esses controles lá para testar, para mostrar pro público e tal, assim. E o Move era uma coisa que era horrível, cara. Horrível. Eles tentaram implementar também. Eu me lembro de tentar jogar Killzone com uma metralhadora que você encaixava o Move assim. Você não aguenta segurar aquela metralhadora assim por 2 minutos na mão. É péssimo, né? Então, logo o pessoal percebeu que era só uma modinha que estava passando e tal. Quem não percebeu isso foi a Microsoft, né? Porque 3 anos depois, rolou aquela E3 fatídica do Xbox One, né? TV. E foi anunciado, entre uma pletora de decisões idiotas completamente anticonsumidor da Microsoft, entre elas, uma das piores decisões que eles tomaram foi de incluir o Kinect obrigatoriamente no seu Xbox One. Para quem não se lembra, cara, o Xbox One, quando ele foi anunciado, ele seria um console que ele teria que ficar conectado na internet 24 horas por dia, lá em 2013, quando isso ainda não era comum. Ele era um videogame que você não podia jogar jogos usados nele, nem emprestar jogos para os teus amigos. Ele era um console que obrigava você a gastar $100 a mais para você ter uma câmera na sua casa que você não queria ter. Porque o Kinect nessa época, a galera já tinha percebido qual que era do Kinect, né? Então ninguém queria mais. E aí a Microsoft forçava a galera a comprar o Kinect. Tanto que o meu primeiro modelo de Xbox One, lá de 2014, ele é aquele modelo que ele via obrigatoriamente com o Kinect, cara. E apesar de eles voltarem atrás em todas essas decisões, né? Você já não precisava mais deixar o Kinect ligado, ainda assim você tinha que comprar o videogame com o Kinect. Então, quando eu comprei meu Xbox One, ele veio com esse Kinect e acho que eu tirei ele da caixa, assim, 3, 4 vezes, se muito, sabe? Porque, diferentemente do 360, na época do Xbox One, as third parties já não estavam mais muito que na vibe do Kinect, né? Já não tinha mais muito jogo sendo desenvolvido para o Kinect. Então, apesar de você ter alguns títulos interessantes ali, como por exemplo o próprio Rise, Son of Rome, né? Que são todos jogos de lançamento, porque o Kinect no Xbox One, basicamente ele foi apoiado ali, ele foi suportado pelas third parties no lançamento, cara. Só que, de novo, eram jogos que não eram jogos para Kinect, mas eram jogos que ficavam, em teoria, melhor com o Kinect. Então, no lançamento, eu joguei o Rise, Son of Rome, que era um jogo bem medíocre por si só, assim, mas que eu lembro que ele implementava o Kinect, de tipo, você podia pedir pro seu esquadrão, assim, pros soldados entrarem em formação, avançar, lançarem flechas no inimigo, essas coisas assim. Eu me lembro também que nessa época a Microsoft tentava implementar o Smart Glass, né, que era aquela tecnologia, era um aplicativo de celular ali que se integrava com os jogos. Eu lembro que o Dead Rise 3, se eu não me engano, tinha alguma coisa que você podia usar o Kinect também, o celular, né?
Então são essas coisas que logo caíram em desuso, assim. Eu me lembro até que teve um jogo que chamava D4. Sim, o jogo se chamava D4. E era um jogo completamente bizarro, japonês, assim, que pedia o Kinect. E acho que foi essas 3 vezes assim que eu usei o Kinect e depois nunca mais. Ele ficou na caixa, né? Tanto que hoje eu nem sei mais onde ele tá. E as third parties foram acabando com o suporte pro Kinect. Aí quando a Microsoft tirou o Kinect do bundle, né? Começou a vender o Xbox One sozinho. As desenvolvedoras falaram, bom, esse aí foi o golpe final, né, no Kinect. Para que a gente vai desenvolver tecnologia para Kinect desenvolver jogo se a própria Microsoft realmente já não está apoiando mais o projeto, né? Então o Kinect no Xbox One ele só serviu para aumentar o preço do console, ter uma rejeição grande do público, que nessa época já tinha essa preocupação de tipo assim, pô, eu vou ter uma câmera na minha casa, um microfone na minha casa que vai ficar ligado 24 horas por dia, né, me filmando ou me ouvindo, e as pessoas não queriam isso. Isso aí foi antes da Alexa, antes dos smartphones se tornarem isso normal, né? E essa percepção de que o Kinect ele era forçado goela abaixo, você tinha que ter ele querendo ou não, né? E é uma pena, sabe? Porque o Kinect do Xbox One, ele teve bastante melhorias assim. Eu me lembro que o Xbox One, eu joguei muito pouco games online, assim, que eu conversava com a galera, diferentemente do 360, né, que a gente sempre ligava os headsets e conversava, e os amigos estavam online e tal. No Xbox One eu usei muito pouco essa função de conversar online. Mas eu lembro que as poucas vezes que eu usava pelo próprio Kinect, que era mais confortável do que usar aquele headset de atendente de telemarketing horrível do Xbox One, né? Então, o Kinect 2, apesar de ser um trambolhão gigantesco, cara, se você nunca viu, o Xbox One, ele era um console gigantesco. E eu lembro que ele tinha uma fonte de energia externa enorme, que era tipo assim, maior que um Nintendo Switch, tá ligado? E ele tinha esse Kinect em cima que era uma puta de uma câmera gigantesca e pesada com microfone também. Pra você ter uma ideia, a própria câmera tinha uma ventoinha para poder não sobreaquecer de tão grande que era. Então, imagina, cara. Você coloca um videogame desse com um Kinect em cima do teu rack mais uma fonte, você precisa de um rack só para ter o videogame. Mas o Kinect ele tinha uma resolução de profundidade maior, né? O campo de visão dele era ampliado, né? O do Xbox One, ele já reconhecia os seus dedos, né? O rastreamento dele era mais preciso, os comandos de voz eram mais confiáveis. Porque no 360, além dos jogos, você podia usar o Kinect para controlar o menu do 360. Você podia ligar o Xbox pelo Kinect, pelo comandos de voz, você podia usar sua mão para mexer nas abas, assim, né? Mas não funcionava muito bem, o Kinect do 360 não conseguia detectar muito bem o que você estava dizendo, sabe? Já no Xbox One ele era melhor, né, em detectar a tua voz, só que o dano à imagem já estava feito, né? Em 2014 a Microsoft removeu o Kinect do Xbox One para reduzir o preço, né? Como eu disse, isso matou o incentivo para os desenvolvedores criarem jogos para ele, né? E aí o fim da vida dele foi definitivamente de 2016 para 2017, quando a Microsoft encerrou oficialmente a produção do Kinect, né, em outubro de 2017, e começaram a lançar o Series S, né, o Series X que saiu em 2020, já saiu sem o suporte ao Kinect, já sem a entradinha do Kinect, né? E eles até tentaram ali manter alguns projetos vivos com o Kinect. A própria Microsoft transformou o Kinect num sensor para IA, robótica e tal, mas foi um projeto chamado Azure Kinect DK, que também foi descontinuado em 2023, né? Então, assim, a própria Microsoft, como sempre, né, hypou pra caramba o produto e, no fim das contas, ela mesma acabou matando o produto por falta de suporte. E o Kinect ele vive até hoje, cara, de várias formas. A comunidade que usa, né, para outras funções que não seja jogo, como eu comentei, né? O pessoal que vai fazer motion capture para robótica, ou enfim, uma câmera que detecte movimentos bem baratinha, né? O Kinect ele ainda serve para esses tipos de projetos, sabe? E pasmem, cara. Na Black Friday de 2025, em novembro de 2025, teve um pequeno consolezinho que passou batido assim por muita gente, porque ele é um console que foi vendido nos Estados Unidos, ele é vendido nos Estados Unidos, né? Um console que foi lançado em 2023, que se chama Next Playground. O que é o Next Playground? Ele é um console que ele é uma mistura de Wii com Kinect. Ele é um console bem pequenininho, ele é um cubo de mais ou menos 8 centímetros, com uma câmera frontal, onde você pode jogar jogos de dança, jogos de movimento, né? Os jogos que basicamente a gente jogava no Kinect, sabe?
E ele é um consolezinho que ele virou mania entre as crianças, assim, cara, tanto que ele bateu o Xbox em vendas em 2025, na Black Friday de 2025, né? Então, pela primeira vez, o Xbox ficou em quarto lugar nas vendas, perdendo para um console que é um console de movimento, de nicho para crianças, cara. Então, pesquisando sobre o Next Playground, eu vi que ele é um console que ele está fazendo tanto sucesso que já tem algumas IPs grandes, propriedades intelectuais famosas como Kung Fu Panda, Como Treinar o Seu Dragão, Bluey, Tartarugas Ninjas, Barbie, Fruit Ninja, né? Fazendo jogos exclusivos para ele, cara. São jogos que você joga sem controle nenhum, não precisa segurar nenhum tipo de controle. Ele é 100% uma câmera que você joga em movimento. E todos os jogos deles são para 2 players ou mais, né? Então é um jogo bem para família mesmo. E não tem jogos, digamos, adultos. É só jogo de aventura, para criança e tal. Então ele está fazendo tanto sucesso que várias empresas estão licenciando suas propriedades intelectuais para fazer jogos exclusivos para o Next Playground. E agora, o Next Playground, ele tem o seu próprio Game Pass, onde o cara paga $90 por ano para ter uma infinidade de jogos lá que já são baixados automaticamente no console assim que eles são lançados na biblioteca, né? Então, isso mostra, cara, que mais de 15 anos depois, ainda existe um público, né, ávido para esse tipo de tecnologia. Então, por exemplo, a galera que jogou Kinect na época, lá em 2010, hoje, muita gente, né, muitas dessas pessoas têm filho e estão se interessando, né, por esse Next Playground, que é um console que ainda é mais conhecido nos Estados Unidos, né? Se você quiser comprar ele, por exemplo, aqui você tem que importar, então ele acaba sendo um pouco caro e tal. Mas não dá para saber ainda, é muito cedo, né, para saber. O console tem basicamente aí 3 anos de vida, então não dá para saber ainda se ele vai ser um sucesso. Se ele continuar sendo um sucesso, talvez ele seja até, né, exportado para outros países, para ser vendido de uma forma mais oficial nos outros países, mas não dá para saber ainda se ele vai ser uma modinha que vai morrer como o próprio Kinect. Mas não deixa de ser um fator curioso, né? Vender mais do que o Xbox, vendeu bastante, tanto que chegou a faltar. Em 2024, esse consolezinho já chegou a faltar nas lojas, nas grandes varejistas, né, americanas como Walmart, Target, Best Buy e etc. E eu me lembro, sim, até na época do Kinect, do Xbox One, eu já tinha vontade de produzir algum conteúdo relacionado a games. Eu não sabia ainda o que era podcast, né, lá em 2013, 2012, assim. Na verdade, 2014, quando eu comprei o meu Xbox One. Mas, pô, eu sempre pensei assim, fazer vídeos pro YouTube. Tanto que eu tenho aqui vários vídeos que eu fiz para YouTube, cara, muito antes do Você Conhece o Mario, que eu nunca lancei, que estão aqui guardadinhos, né, como uma memória, assim. E na época, o Xbox One, ele lançou um tipo de estúdio, assim, digamos que era um Photoshop para vídeos, cara, para você editar vídeos, e você podia fazer gameplays, e aí o Kinect, você podia usar o Kinect de microfone, e aí você podia deixar o gameplay rolando no fundo, assim, e ele capturava a tua imagem, e recortava a tua imagem e deixava no cantinho da tela, como se você estivesse numa tela verde. Sabe aqueles gameplays que o cara tá jogando e ele tá no cantinho da tela, assim, você vê a pessoa jogando? Você podia fazer vários tipos de intros, de aberturas para o seu canal, colocar efeitos, música, tudo, fazer videozinhos bem legais para o YouTube ou para o Twitch, usando o Kinect, que era o Kinect Studio, né? Infelizmente também foi um projeto que a Microsoft logo matou, infelizmente também, né? E assim, cara, infelizmente o Kinect ele veio com essa promessa enorme de transformar, de revolucionar a indústria, e no final acabou se tornando um periférico ali que, fora o Just Dance, realmente ele não tinha muita utilidade, o que é uma pena, né? Porque imagina hoje em dia, cara, pensa, se a gente tem um Kinect lançado hoje em dia, com inteligência artificial, com câmeras com qualidade muito superior e tal, né? O que não poderia ser feito num jogo desse? Pensa, você poder... imagina você tá jogando um jogo hoje como Skyrim, e aí você poder conversar com os NPCs ali por comando de voz, por voz mesmo, conversando pelo Kinect, e eles te verem, né? Os NPCs verem você. Você poder, sei lá, cara, fazer movimentos com a tua espada, lançar magia com a tua mão, assim, sabe? Realmente eu acho que se o Kinect fosse lançado hoje, ele poderia cumprir facilmente a promessa que ele tinha naquela época, graças à inteligência artificial, por exemplo. Mas eu acho que a gente já falou bastante sobre ele, né? E é muito legal porque a indústria dos games, ela sempre está tentando, como eu disse, trazer essa imersão. Então agora a gente tem aí a realidade virtual, os óculos de realidade virtual tentando emplacar de qualquer jeito.
Não foi dessa vez ainda, né? A própria PlayStation abandonando aí o VR2 e tal. Mas eu acho que essas tecnologias, cara, elas não simplesmente vêm e vão. Elas servem de degraus para que novas tecnologias sejam construídas, né? Talvez o Kinect não tivesse nem sido criado se não fosse o Activator do Sega Genesis lá atrás, ou a Power Glove, quem sabe, ou os tapetes de dança do PlayStation 2, né? Então são tecnologias que vão sendo construídas uma em cima da outra. Quem sabe daqui a alguns anos não surge uma tecnologia, como o próprio Next Playground agora, né, que é um console bem pequenininho, minúsculo, com apenas uma lente e que captura muito melhor os movimentos do que o Kinect jamais conseguiu. Então, quem sabe, né, o que não vai surgir daqui a alguns anos baseado nessa tecnologia que a gente teve lá atrás. E isso é muito fascinante, né, a indústria dos games é muito fascinante. E eu me lembro na época, quando eu tinha o Forza, por exemplo, acho que o Forza Horizon ou Forza 4, acho que era o Motorsport 4 ainda, que você podia andar em volta do carro, abrir as portas, abrir o capô, abrir o porta-malas, olhar para ver o que tinha dentro do motor usando o Kinect. Enquanto você dirigia ali, você podia dar uma olhadinha para o lado, para o retrovisor, para ver quem estava vindo atrás de você, simplesmente mexendo a cabeça. Eu lembro quando eu joguei também, gostava muito do Ghost Recon, então teve o Ghost Recon Advanced Warfare, que você podia modificar a tua arma, né? Colocar um pente maior, colocar uma luneta nela, enfim. E aí você podia fazer isso pelo Kinect também. E era mó legal, parecia tão futurista, sabe? Eu lembro que você colocava os teus braços estendidos com as mãos juntas, as palmas das mãos juntas, e quando você abria os braços, a tua arma meio que explodia, assim, ela abria em milhares de pedaços, e aí com as mãos você ia trocando as partes, e depois você fechava os braços e a sua arma montava. E aí você podia atirar com ela usando o Kinect, assim, para testar como a arma tinha ficado. Então teve uns momentos legais ali, né? Mas infelizmente o Kinect realmente não atingiu aquela promessa que ele tinha. E existem, cara, vários jogos que têm suporte para o Kinect que você nem faz ideia. Inclusive, se você for no YouTube e procurar Games Better with Kinect, existem vídeos só para mostrar funções que o Kinect tinha em diferentes jogos. Isso é muito curioso, né? Mas eu acho que a gente falou bastante do Kinect hoje, né? Do Wii com o seu Wiimote, com seus jogos incríveis de movimento. Até o PlayStation Move, né? Tentou ali, não foi muito pra frente. Mas aí o Next Playground voltando agora em 2025, bombando aí, né? Nos Estados Unidos, mostrando que sim, existe público para isso. E você, cara? Você tem o Kinect? Ou você teve na época? Ou talvez o Nintendo Wii? Ou mesmo o Move do PlayStation? Você gostava de jogos de movimento, cara? Você tem alguma memória especial? Eu tenho algumas memórias especiais, como eu falei, né? Minha mãe se interessando por videogames, jogando ali pela primeira vez na vida, por causa dos controles de movimento, né? E você, me conta aí, você acha que um Kinect novo seria interessante? Agora que a gente tem uma tecnologia mais potente, né? Processadores menores, mais potentes, inteligência artificial. E se eles lançassem um Kinect hoje, que tipo de jogo você gostaria de ver nele, cara? Comenta aí pra gente trocar ideia, sempre é legal, né? Lembrando que esse podcast é simplesmente uma forma que eu tenho de trocar ideia com pessoas que curtam o mesmo hobby que eu. Se você chegou até aqui também, não esquece, mano, 5 estrelinhas ajuda demais a gente. Manda esse episódio pra algum amigo seu que curte jogos de movimento. E eu vejo você no próximo episódio. Um grande abraço, tchau!